Muito bem, pessoal. Tudo tranquilo com vocês? Bom, espero que sim. Hoje nós vamos abordar aí dois conceitos políticos econômicos. Esses dois conceitos estão atrelados aí ao contexto histórico que nós estamos estudando neste momento, tá? Que seria aí a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e a crise financeira de 1929, tudo bem? Para vocês entenderem bem aí esses três temas, é necessário vocês entenderem aí esses dois conceitos políticos e econômicos. Bom, vamos então aí para o primeiro conceito, não é? Vamos trabalhar então aí o conceito de capitalismo, né? O que é esse capitalismo tão falado, né? Como ele funciona, né? O que é? Vamos lá. Bom, pessoal, o sistema capitalista, ele é um sistema onde todos os meios de produção, eles são privados, né? Ou seja, eles são particulares, tá? Ele não deve estar atrelado ao governo, ok? Ou seja, né? As empresas, os restaurantes, ou seja, tudo aquilo que gera emprego, tudo aquilo que gera dinheiro, ele tem que ser de uma pessoa particular e não estar atrelado ao governo. Bem, então primeira coisa aí, as propriedades têm que ser privadas dentro do sistema capitalista, né? Os meios de produção têm que ser aí particular. O segundo ponto que eu destacaria é o que visa o capitalismo. O capitalismo ele visa basicamente o lucro, né? Como assim, professor, o lucro? Vamos tentar dar um exemplo aí, né? Você trabalhou aí a sua vida inteira e conseguiu juntar um bom dinheiro para abrir aí uma pizzaria, né? Um exemplo. E para você montar uma pizza, vamos supor aí que você gastou ali em média R$10, tá? Para montar, esse foi seu gasto com aquela pizza ali, né? Qual vai ser o preço que você vai vender essa pizza aí, né? Você gastou R$10. Será que R$25? R$35, né? Então é você que decide esse preço. Bom, terceiro ponto. Como diria aí o grande pensador Adam Smith, né? Que inclusive alguns historiadores têm esse economista britânico aí, né, lá do século XVIII, como o pai do capitalismo, né? Vamos ver uma imagem dele aí, coloque pra gente, muito bem, aí tá a imagem dele, esse é Adam Smith, conhecido aí como pai do capitalismo, né? E esse aqui é um dos seus livros mais famosos, né? A Riqueza das Nações. Temos também um resumo desse livro, né? Que é esse aqui, A Mão Invisível, né? Esse livro aí é um resumo dos principais pontos do livro de Adam Smith. Não é que Adam Smith, pessoal, ele criou o capitalismo, né? Na verdade, ele estudou os países ali, os países mais ricos da Europa no século XVIII, e ele descobriu que o sistema que esses países pregavam era um sistema capitalista, tá? E aí é onde vai entrar agora o terceiro ponto, né? Adam Smith dizia que quem controla a economia no sistema capitalista é uma mão invisível, né? O que seria essa mão invisível? Essa mão invisível nada mais é, pessoal, do que a oferta e a procura de produtos, né? Vamos dar aí um exemplo do nosso cotidiano. Vamos pensar aí que todos os mercados estão superlotados de tomate, né? Você vai no mercado do João, quanto é o quilo do tomate? Aqui o quilo é R$10. Vou no mercado do José. José, quanto é o tomate aí? Aqui eu faço mais barato, tá? Aqui é R$7. Eu vou lá no mercado do Juscelino. Juscelino, quanto é o tomate? Aqui eu faço R$5. Então, se tem muito produto no mercado, a tendência é cair o valor. Vocês estão entendendo? Já se tiver menos produto, a tendência é o valor subir. Vamos imaginar aí que somente o mercado do João
tem tomates, né? Ele vai colocar o preço que ele quiser, ele pode colocar lá 20, 30 reais, porque só ele tem, né? A procura é muito grande, todo mundo quer tomate, vamos pensar, né? Só que só um mercado tem, por algum motivo aí, quem sabe, né? Talvez uma geada muito forte, talvez uma seca, né? Mas só ele tem. Então, essa mão invisível que a Adam Smith fala seria isso, seria a lei da oferta e da procura. Maravilha até aí? Vamos passar agora então para o segundo conceito, né? Que seria o chamado socialismo. Bom, dentro de um socialismo, né, vamos começar aí pelos meios de produções, né? O meio de produção, as indústrias, as empresas, enfim, todo o meio de produção dentro de um sistema socialista, ele tende a ser do governo. É o governo que administra os meios de produção, ok? É o contrário do capitalismo, né? Enquanto lá no capitalismo, cada pessoa, né, cada cidadão, enfim, as propriedades são privadas, são particulares, né, os meios de produção. Dentro do socialismo, os meios de produção é do Estado, ou seja, é do país, é o governo que administra os meios de produção. Você não tem o direito de ter um meio de produção, né? Você não tem o direito aí de ser o dono de uma empresa, de uma indústria, de um restaurante. Tudo está nas mãos do governo. Bom, segundo ponto, o que visa o socialismo? O socialismo, ele visa a igualdade social. Essa é a ideia, né? Pode-se dizer que é a ideia central do socialismo, né? Uma vez todos os meios de produção, né? Tudo aquilo que gera emprego, tudo aquilo que gera trabalho, né? Tudo aquilo que gera dinheiro está nas mãos do governo. A ideia é o quê? A ideia é que todo mundo se torne um funcionário público. E o governo tende, pelo menos em teoria, não é? A igualar a sociedade, né? Ou seja, não vai ter nem rico, nem pobre, nem miserável, enfim, seria todo mundo igual, economicamente falando. Tudo bem? Essa pode-se dizer que é a ideia central aí do socialismo. O terceiro ponto, né? Quem controla a economia? Existe lá uma mão invisível, né? Como dizia Adam Smith? Não. No socialismo, não. Segundo o pensador socialista, né, também conhecido como pai aí, o pai do socialismo, é esse cara aqui, não é? Karl Marx. Ele foi que escreveu aí o famoso livro, que é conhecido aí como O Capital. E temos também um outro livro, também escrito por ele, o Manifesto do Partido Comunista. Bom, de acordo com esse pensador, Karl Marx, o próprio governo deve taxar os valores, né? O próprio governo deve taxar os preços, né? Vamos pegar lá o exemplo do tomate. Se só o João tem tomate, qual é o valor do tomate? R$2. O governo tabela o preço. Ô professor, pera lá, mas só o João tem tomate? Então ele coloca o preço que ele quiser, negativo. No socialismo, o governo tabela os valores são todos tabelados, então não existe essa mão invisível, né? O governo ele tem controle total da economia. Maravilha? Alguma pergunta? E aí, professor? Salve, salve, mano! Eu tenho uma pergunta, sucessor. O senhor falou aí de tal de capitalismo, de tal de socialismo, mas eu quero mesmo saber o que é comunismo. É isso aí, valeu, senhor. Boa pergunta. O comunismo. O comunismo, pessoal, nada mais é do que a última fase aí do socialismo, não é? Então seria o quê? A primeira fase seria a tomada do poder, né, pelos trabalhadores, e seria implantado aí uma ditadura dos trabalhadores, mas teríamos um governo, né? Do mesmo jeito teria lá um governo que representaria os trabalhadores, né? E esse governo, a ideia central seria estatizar todo o país, ou seja, todas as empresas seriam estatizadas, pertenceria ao Estado, né? Pertenceria ao país. Depois que isso ocorresse, a última fase então seria o comunismo, né? O governo central desapareceria, tá? Sumiria, não teríamos mais um governo central. E seria o próprio povo, tá? Governando aí o país. Na verdade, pessoal, não temos, tá? Nenhum país comunista, de fato não.
Alguns até se dizem comunistas, né, como a China, por exemplo, mas ela não é comunista de fato, porque ainda existe ali um governo central. Quando esse governo se dissolver, quando ele não existir mais, né, e a própria população governar o país, né, daí sim ela chegaria ao comunismo. Tudo bem? Maravilha? Bom, pessoal, então espero que vocês tenham entendido esses três conceitos aí, esses dois conceitos, basicamente, né, o capitalismo e o socialismo, para daí então vocês poderem entender melhor aí todo o contexto da Primeira Guerra Mundial, a crise de 1929 e também a Revolução Russa. Então é isso aí, até logo!